Muito bem, bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa de entrevista, professor Adriano Entrevista, e hoje estamos aqui com uma pessoa muito importante no mundo da filosofia, né? Um grande pensador português, nosso querido Manu Rocquiel, né? Ou, se querem, apenas Manuel, né? Muito bem, então ele vai estar abordando hoje uma temática muito importante para nós nesse momento, né? Uma reflexão, uma retomada sobre alguns pensadores, né, conhecidos como empiristas, né, na filosofia moderna, principalmente hoje abordando o Hobbes. Então, antes de nós iniciarmos a nossa conversa, a nossa entrevista, eu gostaria de passar aqui para o nosso entrevistado, né, a palavra para ele saudar a todos vocês que nos dão a grande audiência neste momento. Por favor, Manu, queira saudar os nossos telespectadores. Ora, pois, muito bem. Eu sou Manu Rocquiel, né? Conhecido como Manuel, né? Muito feliz de estar aqui com vocês hoje participando dessa entrevista, dessa conversinha, né? Que o professor Adriano me convidou para estar cá e eu estando cá estou feliz, né? Então espero poder contribuir com vocês, né? Nessa discussão que vamos fazer sobre empirismo, né? E hoje sobre Hobbes, né? Thomas Hobbes, o autor do empirismo, tá, né? Muito bem, agradeço a presença aqui. Espero me fazer entender. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, conhecidos que estão, então, por favor, seu Manu, você poderia começar nos contando, assim, de acordo com a tua perspectiva, quem foram os empiristas e no que os empiristas realmente se diferenciavam dos racionalistas, lá do Descartes, do Spinoza, do Leibniz, né? Então, quem foram e como eles se diferenciavam aí dos racionalistas? Muito bem. Então, responderei as duas perguntas de maneira simultânea, né? Quem foram os empiristas e como eles se diferenciavam dos racionalistas? Muito bem. Então, os empiristas, na sua maior parte, né, eles foram ingleses, né? O empirismo, ele surge na Inglaterra, né, praticamente, e todos os pensadores praticamente são ingleses. Muito bem. O que a palavra empirismo, ela significa empiria significa experiência. Os empiristas, eles acreditavam na necessidade de se fazer a experiência para poder chegarmos a conclusões. Vejam, nisto eles já irão se diferenciar dos racionalistas. Por quê? Porque os racionalistas, se vocês lembram bem, né, os racionalistas eles vão dizer que nós só conhecemos a partir da razão. Ou seja, a razão ela consegue fazer o ser humano conhecer. Por quê? Porque os sentidos, para os racionalistas, os sentidos eles enganam. A minha visão me engana. Muitas vezes eu penso ter visto uma coisa e na verdade não vi. Penso ter escutado alguma coisa e na verdade não escutei. Ou seja, eu estou lá em casa sozinho, né? Mamãe e papai saíram, eu fiquei lá sozinho, então eu começo a escutar barulhos que não existem. Alguém bate na janela. Eu moro lá no 20º andar e escuto alguém bater na janela. Por quê? Porque estou com medo. E os meus sentidos, eles acabam me enganando. Então, os racionalistas, eles vão dizer que os sentidos não servem para conhecer. Os empiristas, eles dizem, bom, se eu quero conhecer o que é este objeto, eu tenho que experimentar este objeto. Não necessariamente comer ele, mas eu tenho que ver, né, tocar, posso ouvir o barulhinho que ele faz, né, posso cheirá-lo, prová-lo, se necessário for, outro objeto talvez. Mas os empiristas eles vão dizer então que nós temos que experimentar as coisas e nós experimentamos com os nossos sentidos: visão, audição, tato, olfato, paladar. Eles que nos fazem conhecer as coisas. Deste modo, os empiristas, perdão, eles vão se opor a uma outra ideia dos racionalistas. Os racionalistas eles vão dizer que existem ideias inatas,
que nós nascemos com algum tipo de conhecimento já cá em nossa mente. Os empiristas vão dizer nada disto. A nossa mente não possui conhecimento algum quando nós nascemos. Ela está em branco, ela está zeradinha, zeradinha, zeradinha. Nós vamos construindo conhecimento a partir do momento que nós vamos experimentando as coisas. Né? Eu, Manu, quando era pequenininho, a mamãe me fala muito disso ainda hoje, né? Quando eu era muito pequenininho, eu não sabia diferenciar o que era quente do que era frio. Óbvio que não sabia, era tão pequenininho. Então, um dia, mamãe, lá em Portugal, uma manhã fria, estava ela lá, com a lareira ligada, acesa, né? Fogo, aquela lareira quentíssima. E a mamãe me dizia, Manu, 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 não chegues perto daquele objeto ali, onde tem fogo, porque tu vai se queimar. Lá está quente. E eu, não entendendo o que ela estava querendo dizer com está quente, fui lá e meti a mão naquela lareira. Ai, quanta dor! Segundo mamãe, eu chorei 3 dias e 4 noites de dor na minha mãozinha queimada. Mas, depois daquele dia, qualquer coisa que eu fosse mexer, que mamãe não queria que eu mexesse, ela dizia, Emanuela, isso aí está quente. E eu não botava a mão. Por quê? Porque eu havia aprendido, a partir da experiência, o que era o quente e o que era o frio. Eu não nasci sabendo o que era quente. Então, os empiristas, eles vão dizer que não existem ideias inatas. O que existem é o conhecimento que surge a partir da experiência. Ok? Então, basicamente, são esses 2 pontos, né, que diferenciam de maneira profunda o racionalismo do empirismo. Primeiro, que os racionalistas dizem que os sentidos não nos levam ao conhecimento. E os empiristas dizem que sim. Os racionalistas dizem que existem ideias inatas. Os empiristas dizem que não. Ok? Então, praticamente, esta é a caracterização, né, do empirismo e a diferenciação, né, que podemos estabelecer com os racionalistas. Muito bem, né? Então sabemos aí então que os pensadores empiristas, então alguns deles, né? Nós temos aí o Hobbes, nós temos ali o Locke, nós temos ali o Berkeley, nós temos o Hume, né? Então, mas vamos focar hoje a nossa atenção, né, e a nossa conversa aqui num pensador chamado Thomas Hobbes. O que o Hobbes ele fala, né? Quem foi o Hobbes, primeiro, obviamente, e o que ele aborda, o que ele trata sobre a questão da teoria do conhecimento, ou seja, o que ele fala sobre a possibilidade do homem conhecer. O que tu poderia contribuir com nós, senhor Manu? Bom, então Thomas Hobbes, né, como mencionei anteriormente, ele foi um inglês, né? Ele foi um inglês e ele era um defensor fervoroso do empirismo, tá? O Hobbes, então, ele afirmava que todos os animais, o cachorrinho, o burrinho, a vaquinha, o elefante, né, e o homem, todos têm racionalidade, algum nível de racionalidade, de inteligência, de razão. Porém, contudo, todavia, o ser humano ele desenvolveu melhor isto. Por quê? Porque o Hobbes ele vai afirmar que o ser humano ele consegue lidar melhor com os seus sentidos. Ou seja, o ser humano
ele consegue organizar melhor as suas ideias racionalmente, porque ele consegue ter uma multiplicidade maior de experiências, ele consegue lidar com seus sentidos de maneira mais adequada. Ou seja, para o Hobbes, né, não há nada que exista na nossa mente que não tenha chegado até a nossa mente através dos nossos sentidos. Tudo que existe na nossa mente está na nossa mente porque chegou até lá pelos nossos sentidos. Então, eu tenho guardado na mente, por exemplo, a imagem do cavalo, mas porque ele chegou até lá, não porque alguém abriu minha cabeça e enfiou um cavalinho lá dentro, não, mas porque os meus sentidos me permitiram fazer com que eu guardasse uma ideia racional de cavalo, simplesmente. Aí, alguns críticos de Hobbes disseram, mas se só existe na mente o que passa pelos sentidos, como é que você consegue pensar, por exemplo, uma girafa com asas? Hobbes vai dizer, mas é muito simples, querido. A girafa com asas, provavelmente ela não existe lá na natureza. Mas, na natureza, existem girafas e existem outros animais que possuem asa. O que o ser humano faz simplesmente, quando ele fala a expressão girafa com asas, ele simplesmente junta duas coisas que existem, girafa e asa, no caso, juntam as duas coisas e criam uma nova imagem. Mas eu só consegui, na perspectiva do Hobbes, formar esse novo animal, né? Uma girafa com asas, a partir do momento em que eu capturei com os meus sentidos a imagem da girafa e a imagem da asa. Essa é a perspectiva do Hobbes. É simples, tá? O conhecimento, ele só existe e ele só é possível quando ele chega até nós a partir dos sentidos. Fora dos sentidos não há conhecimentos. Os meus sentidos, eles até podem me enganar, mas mesmo assim eles são a única fonte de conhecimento. A razão, simples, só a razão, assim, ele falou, não tem como chegar a um conhecimento. É isso aí. Muito bem, o tempo voa, né? O tempo passa muito rapidamente. Nós temos mais uma questão aqui para fazer para o nosso entrevistado, né? O que é o contrato social que o Hobbes ele fala nos seus textos, nas suas obras? O que é esse tal de contrato social? Tu conseguirias esclarecer para nós assim numa linguagem bem simples, senhor Manu? Ai, bom, já estou acabando. Mas esse tempo ele passa muito a voar, né? Muito bem. O que é o contrato social do Hobbes? Muito bem, olha só. Ai, minhas costas. Bom, o contrato social do Hobbes é algo um pouco complexo, né? Mas vamos lá. O que o Hobbes ele menciona? O que o Hobbes ele vai mencionar? Ele diz o seguinte: olha só, existia em determinado momento da vida da humanidade, do homem, né, quando o homem surge, ele não vive em sociedades organizadas, em cidades, por exemplo. Como é que o ser humano vive? O ser humano vive lá no meio da selva, lá no meio do mato, caçado, pescado, né? Ele vive assim. Ou seja, o ser humano não tem uma organização social, né? Ele não se organiza de maneira política, né? Ele não se organiza de maneira política, né? Ele não tem uma organização, ou seja, cada um faz o que quer, quando quer, né? Não existe muito limite. Oh, alguns vão dizer, mas que bom que é assim, né? Fazer isso, fazer viver assim, como eu quero, onde eu quero, lá, a hora que eu quero. Hobbes vai dizer isso não é bom.
E o ser humano percebeu que isso não era bom. Por quê? Porque onde existe essa demasiada liberdade, né, as pessoas vão ter liberdade de fazer o mal para mim também. Porque não tem nada que as proíba disso. Eu posso fazer o mal para o outro, mas o outro pode fazer o mal para mim para ter aquilo que eu tenho, por exemplo. O Hobbes, ele vai chamar este momento de estado de natureza. Quando o homem vivia no que ele vai chamar de estado de natureza, tá? Essa vida primitiva, né? Sem leis, sem regras, sem um governo, sem alguém que governe, o homem ele é totalmente livre, ele faz o que quer. Porém, ele corre sério perigo. Porque o Hobbes ele vai dizer o seguinte: o homem, neste estado de liberdade total, sem leis, sem regras, ele é o pior inimigo do próprio homem. Quem faz o mal para o homem é o próprio homem. Não é o cachorrinho que faz o mal para o homem. Quem faz mal para o homem é o homem. Então, Hobbes ele vai dizer o seguinte: é necessário fazer um contrato social. Um contrato, o que é um contrato? Contrato é algo que estabelece regras, que estabelece limites, que estabelece padrões. E o contrato social, ele vai dizer, ele vai fazer com que todos passem a viver sob um governo, obedecendo regras, seguindo normas. Eu não posso mais fazer o que quero. Eu tenho que fazer aquilo que a lei permite. E se eu não agir assim, fazendo o que a lei permite, eu posso ser punido. Então, Hobbes ele vai dizer que o ser humano ele cria o Estado, né? Ele cria o contrato social para justamente poder viver em paz, para poder se defender da ameaça ou das ameaças dos outros homens. A partir do momento que eu crio leis, que eu crio esse contrato social, que eu vou lá e elejo alguém para governar, eu estou dizendo que eu não sou totalmente livre, eu não faço o que eu quero, eu faço aquilo que me é permitido fazer. Entende? Então, esse é o aspecto que vai começar a ser discutido também entre os empiristas. Uma palavrinha interessante que vai ser conhecida aí quem tem familiares aí do direito, advogados, advogadas aí em casa, né? Vai pedir lá, papai, mamãe, titio, titia, vovô, vovó. O que é justnaturalismo, né? É a ideia de justnaturalismo, tá? Ou seja, as sociedades elas começam a se firmar e a se fundamentar em torno da ideia do direito. Não é direito, direito e esquerda, esquerda e direita. Não, direito no sentido da lei, aquilo que é legal, que pode ser feito, que me permite, ou que se permite fazer. Então o Hobbes, né, ele é um justnaturalista, né, e ele vai dizer que o homem cria esse contrato social. Esse contrato social, então, é um acordo que os homens fazem e dizem assim: a partir de agora, nós vamos seguir o que a lei determina, nós vamos seguir o que o governo acha melhor fazer. Porque daí, se alguém tentar fazer o mal, o governo, de posse das leis, vai punir, né, aquela pessoa. Se alguém tentou me matar, se alguém tentou cometer qualquer violência contra a minha pessoa, antes no estado de natureza ele podia cometer tranquilamente, nada ia acontecer com ele. Agora, o Estado, né, ele vai poder punir esta pessoa, porque ela está agindo contra o contrato social. Então, esta é a ideia, né, que está presente no pensamento do Hobbes. Não só do Hobbes, tá? Nós vamos, né, discutir futuramente, né, outros autores que também têm essa perspectiva do chamado justnaturalismo, tá bom? Ou do contrato social.
Era isso. Muito. Não sei se fica entendido, tá? Mas era isso. Muito bem, então agora né, encerrando o nosso programa de hoje, muito felizes, né, com as contribuições e com a ilustre presença do nosso entrevistado, né, que muito nos honra, né, muito nos dá muito prazer em recebê-lo aqui, né. Por isso eu gostaria que você agora também, Manu, pudesse se despedir desse imenso, né, grupo de pessoas que nos ouvem nesse momento. Pois bem, ora, fico feliz em ter participado, embora tenha passado tão rápido este momento, né? Eu vivo este momento lindo quando eu estou aqui e vivo este momento lindo. Sempre que na hora de despedir, de acabar um programa, me vem à mente esta música, né? Então eu gostaria de dizer para vocês que foi muito bom estar aqui, né? Com a professora Adriana, que é uma pessoa muito querida e não sei porque nós pensamos muito parecidamente bem, iguais quase, né? Parece até que nós somos a mesma pessoa. Incrível, incrível. Vocês têm que. Um dia vamos nos reunir, todos nós, eu e a professora Adriana e vocês todos, e vamos conversar um pouco. Então eu gostaria de deixar para vocês todos um forte, estridente e grandioso tchau. Bye, bye. Muito bem, então encerramos aqui o nosso programa Professor Adriano Entrevista. Muito feliz, muito realizado com a presença dessa ilustre pessoa, o senhor Manu, muito realizado também com a participação e a presença de vocês aí do outro lado da tela. Espero que tenham gostado, espero que tenham anotado aí, né, tudo que é de importante que foi tratado. E voltaremos em breve com outra entrevista, com outra conversa, discussão de assuntos filosóficos. Então, fiquem com a gente! Ficou legal, né, professor Adriano? Acho que ficou legal. Esse cheirinho é do almoço já? Está por ficar pronto o almoço já? Nossa, que cheirinho gostoso! Vamos ter comigo!